Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 198. A Gênesis capítulo 6. A criação primária. E nós ainda nos encontramos ainda na questão de número 14. Porque eu disse que voltaríamos ainda no princípio dessa questão. Então, no princípio dela, né? Existindo por sua natureza, nós já esclarecemos a respeito disso aqui, mas nós retornamos ao princípio só para dar uma sequência aqui. Existindo por sua natureza, desde toda a eternidade. Deus criou desde toda a eternidade, né? Onde nós ainda comentamos a respeito de Jesus, que Jesus mesmo nos disse: meu Pai trabalha e eu também. Então, se Deus trabalha, se Jesus trabalha, nós não devemos cruzar os nossos braços, né? Não poderia ser de outro modo, visto que por mais longínqua que seja a época a que recuemos, né? Por mais longínqua que seja a época a que recuemos, pela imaginação, é lógico. Porque aqui, Galileu, ele está nos colocando numa situação como se fosse um túnel do tempo. Vamos pensar assim. Então, olha só. Por mais longínqua que seja a época que recuemos, não vamos nos recuar até os hominídeos, não. Não vamos recuar até o princípio da Terra, não. O que ele está querendo dizer aqui é, por mais longínqua que seja, por exemplo, daqui 500 bilhões de anos-luz para trás. Vamos, ou melhor, não, para trás não, porque não existe para trás. Que isso, Luiz, pelo amor de Deus. Se você viaja numa direção 500 bilhões de anos-luz, é o que ele está querendo dizer, pela imaginação. Os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Nós já esclarecemos a respeito desse item, né? Nos vídeos anteriores. Às vezes, não esclarecemos tudo que às vezes as pessoas gostariam de saber, porque eu confesso a você que quando há algo que eu desconheço, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei. Porque isso acaba sendo uma virtude, assumir a verdade. Então, quando há algo que eu não sei, peço desculpa e pronto. Agora, tem me acontecido muito isso aqui, mesmo sabendo, às vezes, vó e nosso irmão Marcílio aqui ao lado, eles me dizem assim: você não pode transmitir isso. Mas aí eu faço aqui a pergunta: mas se eu não posso transmitir, então por que me deixam ao par dessa situação? Mas é aquele estado da ignorância da gente, porque
você compreende que a matéria física, de certamente, ela acaba obscurecendo o bom senso do espírito, que no corpo físico é classificado como alma. Olha como é profundo o que eu acabei de dizer. Então, a matéria, ela interfere sim. Existe essa interferência. Existe essa interferência, as influências da matéria, a influência do meio. É lógico que existe essa interferência do meio, existe a interferência da matéria. Há aqueles espíritos ainda que se encontram nas minhas condições de inferioridade. Porque é preciso entender que no nível do professor Eurípides, no nível de Dr. Bezerra de Menezes, de Leon Denis, Gabriel Delane, esses seres todos, Camilo Flammarion, esses seres todos, eles não sofrem influência nenhuma da matéria, nem do meio, e, enfim. Chico Xavier, por exemplo, um ser evoluidíssimo, ele sofreu muita influência da matéria, mesmo sendo evoluído. Mas ele resistiu até o final, aqui no corpo físico. E ele venceu. Então, se ele venceu, não é uma questão de egoísmo e orgulho, não, e inveja, não. Se Chico venceu, por que não nós? Vamos continuar batalhando. Não devemos desanimar. Aconteça o que acontecer, não podemos desanimar. Devemos sempre erguer a fronte, arregaçar as mangas, agradecer sempre a Deus por esta oportunidade, aqui no corpo físico, porque não evolui senão de acordo com a situação que nos encontramos reencarnados, né? Então, pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre além desse limite uma eternidade. Então, quando você chegar daqui 500 bilhões de anos-luz numa nave, vamos imaginária, você chega lá, que você, já que é uma história imaginária, vamos imaginar também. Só que a história é imaginária, mas tudo que nós estamos dizendo, isso é fato real. Então olha para você ver o real no imaginário, o imaginário no real, né? Quando você chega lá, que você abre a janelinha daquela nave que você nela se encontra, à tua frente existe a eternidade. E se você viaja mais 500 bilhões de anos-luz à frente, você abre a janelinha e você encontra o infinito à tua frente. E assim por toda a eternidade. Se você tiver condições de viajar de 500 bilhões de anos-luz em 500 bilhões de anos-luz, você vai viajar por toda a eternidade. Que você nunca chegará ao final. Porque não existe princípio e não existe fim. É isso que Galileu está querendo dizer aqui.
Aí ele continua dizendo assim: ponderai bem esta ideia. Ponderai bem esta ideia. Uma eternidade durante. Olha só, ponderai bem esta ideia. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, olha só para você ver, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições, quer dizer, as vontades infinitas, teriam permanecido sepultadas em muda letargia inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno que dá vida aos seres de mutismo. Então, todos aqui na Terra, por exemplo, se fala muito no mutismo, principalmente os psiquiatras, eles discutem muito a respeito do mutismo e também do autismo, principalmente nas crianças, né? Essa dificuldade da comunicação, essa dificuldade que possui alguns seres de não só se comunicar, como também de se relacionar uns com os outros. Então, esse mutismo indiferente para o verbo que os governa, Deus. De esterilidade fria, egoísta, para o espírito de amor e vivificação. Compreendemos melhor a grandeza da ação divina e sua perpetuidade. Perpetuidade vem de perpétuo, vem de eterno, para sempre, infinito. No caso aqui, tanto quanto Deus. Compreendemos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sobre a mão do ser absoluto. E quem é esse ser absoluto? É óbvio que o ser absoluto é Deus. É o majestoso, é o grandioso, é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Só que nós precisamos entender que, ao mesmo tempo, quando Galileu ele descreve e também através de suas dissertações, ao mesmo tempo que ele
trata do cosmo, do universo, ele já reporta a Terra. Porque, de certa forma, nós não podemos conceber Deus na forma de um sol. Porque o sol, ele não possui as mesmas propriedades que Deus possui. Os mesmos elementos, os mesmos atributos. Nós entendemos que Galileu ele faz apenas uma simples comparação. Então ele compara Deus. Deus é o sol dos seres. É a luz do mundo. Então veja que ele já se refere ao mundo. Ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo a ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados. Na extensão, do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração ao Fitlux do início. O que significa esse Fitlux? Muitas pessoas podem pensar numa marca de automóvel, mas não tem nada com marca de automóvel. Então, essa alusão é um texto da Gênesis, né? Em que Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então nós sabemos que é preciso respeitar, mas não passa-se também de uma mitologia. Neste sentido, para que possamos de uma melhor forma compreender. Porque é gradativo o ensino, o aprendizado, é gradativo. Então não adianta atropelar. Então, compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo a ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados na extensão. Do mesmo modo, o universo nascido do eterno, o universo nascido do eterno. Então, veja bem, o universo nascido do eterno. Nós temos que entender que tudo na condição de obra de Deus, a forma teve, sim, e tem
um princípio, que é o momento que a forma é elaborada. Mas é preciso entender que a matéria que constitui a forma, ela é eterna, tanto quanto o Criador. Você conseguiu entender? É preciso entender que um dia o universo teve princípio, porque o universo é obra de Deus. O universo é obra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, da seguinte forma nós analisamos: por que então que tivemos oportunidade de dizer que o universo não tem nem princípio e nem fim? Por que dizemos isso? Não na condição de forma, porque a forma, sim, ela teve um princípio, mas os elementos que compõem esse universo é que eterno sempre, tanto quanto Deus. São os elementos oriundos, auridos do Criador. Então pergunta-se Allan Kardec aos bons espíritos se o universo é obra de Deus. E responde os bons espíritos que sim, o universo e tudo que há nele é obra de Deus. Mas é de extrema importância entender que o universo, ele é infinito, tanto quanto Deus. Agora, o mais interessante nisso tudo é que Deus está para lá desse infinito que não tem começo e que não tem fim. Pode parecer difícil, desde que as pessoas não se compenetrem. Nós somos muito pobres mediante o nível que nos encontramos, assumo isso. Ainda mais se tratando de Deus. Foge a nossa imaginação. Mas se nós seguirmos uma linha, veremos que existe fundamento, porque Deus é o incriado. Ninguém o criou. Não existiu outro Deus antes da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus não tem pai. Deus não tem mãe. Deus não tem irmãos, no sentido hereditário, genealógico. Ele é o majestoso, é o sublime, é o belo, é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Então nós vamos para o segundo vídeo.